Podcast Bancada Azulina. Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos para mais um podcast Bancada Azulina. Bancada Azulina de número 56. E hoje, esse bancada pós-carnaval cheio de assunto para falar um pouquinho do jogo contra o Fortaleza, vitória por 2-0 no Batistão. E no jogo que vale a vaga na Copa do Nordeste, como o Lucas costuma dizer, o Lucas Oliva, o jogo do milhão, que acontece no próximo sábado. E esse Confiança que está indo para março sem conhecer derrota. Ou seja, muita coisa para a gente falar aqui nesse bancada pré-jogo contra o Boca. Então vamos tentar aí ser sucintos em tão pouco tempo. E para falar desse jogo tem aqui Lucas Oliva. E aí, Lucas, como é que você tá, meu camarada? Como foi seu carnaval? Mike, um carnaval diferente. Tava lá em São Paulo. Eu conheci esse carnaval paulista que hoje em números é o maior do Brasil, né? Mas aquele carnaval sem muita interação, né? O paulistano é meio quadrado, né? Aquela vida difícil na metrópole. Não tem aquela interação nordestina. Mas mesmo assim deu para encontrar com vários proletários que estavam lá fugindo do carnaval nordestino de Salvador, de Recife. Tava Daniel Tete lá, tava Lúcio Correia, um abraço para Rafael, filho de Lúcio Correia, que a gente se encontrou no aeroporto. Fanuc também tava lá, tava uma invasão proletária lá na região da Paulista. E muito feliz com esse Confiança que não sabe o que é derrota, né? Quando nós imaginaríamos que a gente ia chegar em março invicto, né? E mesmo com mudança de comando técnico, o time vem mantendo os resultados. E vamos entrar em março agora com esses dois grandes jogos, né? Esse jogo contra o Boca, agora domingo, né? Nessa rodada final da primeira fase. O jogo do milhão, é só a gente vencer o Boca. Eu quero que vença bem, para não deixar dúvidas para nenhum rival, nem ex-rival aqui local, que o Confiança foi o primeiro lugar da primeira fase. E depois a gente empolgar a torcida aí, fazer essa convocação dessa invasão proletária lá na Fonte Nova, né? Vamos trabalhar aí o número de 1.000 proletários lá naquele anel superior lá da Fonte Nova, né? No setor dos visitantes. Só alegria, viu, Mike? Muito bem, meu amigo. Só alegria. Lucas aí foi conhecer o carnaval do túmulo do samba. Não sei se foi bom proveito não, mas com certeza foi divertido. E junto comigo aqui também, Fernando Santana. E aí, Fernando, como é que você tá, meu camarada? Como é que você passou seu carnaval aí em terras goianas? Salve minha galera, salve minha bancada. E aí, Mike, Lucas e Lucas, já tá no plural, né? Então já fala Lucas, fala com os dois ao mesmo tempo. Eu passei um carnaval totalmente diferente do de Lucas, né? Passei um carnaval doente, rapaz. Tive uma virose aí, uma bendita virose. E aí passei descansando porque me derrubou mesmo. Mas aí no meio do carnaval, no meio dessa doença aí, a gente teve um jogo contra o Fortaleza que a gente imaginava, né? Que poderia ser um jogo duro, difícil, com Confiança poderia beliscar um empate. E assim, nas melhores cenários até a vitória, e aí aconteceu da gente ser superior ao Fortaleza praticamente o jogo inteiro e conquistar essa vitória. Então o carnaval foi muito de boa por conta dessa vitória do Confiança, que foi aquilo que a gente não imaginava, mas torcia muito, né? Mas DG, não é coronavírus não, né? Do jeito que a pobreza tá, no máximo vai ser um skin vírus, Itaipava vírus. Corona tá... E DG lembrou bem, pô. O Confiança é capaz de grandes feitos. A gente bateu o Muricy Ramalho, né? Que depois daquela derrota de 1-0 por Confiança com -1 se aposentou. E agora a gente bateu no Rogério Ceni, né? Esses dois expoentes aí do São Paulo Futebol Clube. E fechando a nossa bancada de hoje, Lucas Matheus. E aí, Lucas, como foi seu carnaval, meu camarada? Fala, Mike, Fernando, Lucas e a todos que estão nos ouvindo aqui no bancada. Então, cara, meu carnaval foi aqui, né? O famoso bloquinho dentro de casa, né? Fiquei muito aqui na minha casa, assistindo o Carnaval da Bahia, vi um pouquinho também do Carnaval de São Paulo e do Rio. Mas, assim, nada pode superar aquela vitória de sábado contra o Fortaleza. Meu carnaval, na verdade, foi ali. Que festa, viu, cara, no Batistão. Estou muito feliz com esse começo do Confiança.
Então o carnaval, obviamente, para mim, o meu carnaval foi ali no sábado. Foi a festa que eu pude fazer aí nesses dias de momo, né, de folga. Valeu, meu amigo. De fato, sábado foi uma grande festa. Enfim, não fosse as dívidas de início de ano, estaria de ressaca até agora. E o podcast Bancada Azulina você encontra no site dragãodearacaju.com.br. Também você vai encontrar no YouTube, no Spotify, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. E para você que tem o seu aplicativo agregador de podcasts favorito, é só procurar por Bancada Azulina ou incluir o nosso feed, que você vai ouvi-lo todo dia que sair, sai 2 vezes por semana, bonitinho, quentinho, organizadinho para você. Ok? Então vamos lá, vamos começar por esse jogo contra o Fortaleza. Então vou começar por Lucas Matheus, que esteve em loco. E aí, Lucas, qual era a sua expectativa em relação a esse jogo? E o Confiança cumpriu essa expectativa, quebrou essa expectativa? Conte aí, relate esse jogo aí, que já está um pouco distante, mas precisamos fazer esse registro histórico dessa vitória importantíssima. Então, Mike, eu acho que aqueles 4.171, exatamente, espectadores que tiveram lá no Batistão no sábado, puderam ver em loco com confiança que a gente até nem esperava, né? Porque pegar um time como Fortaleza, um time de Série A, com um treinador tão nomeado, que foi ídolo no seu clube, como o Lucas falou anteriormente, e principalmente por ser um time que está disputando até uma Copa Sul-Americana, a gente esperava que o Confiança até conseguisse um empate, né? Mas eu, por exemplo, eu não esperava que o Confiança fosse ganhar de 2-0. Mas foi um jogo assim memorável do Confiança. Mais uma vez, eu já vi até algumas pessoas dizendo que se não foi o melhor, foi um dos melhores jogos que o Confiança fez na temporada. Eu, assim, o primeiro tempo eu fiquei um pouco nervoso, porque eu achei que o jogo estava meio truncado, não tiveram muitas finalizações, foi um primeiro tempo bem quebrado, assim. Mas no segundo tempo, o Confiança começou a se soltar. Eu gostei muito do segundo tempo de Confiança, cara. Principalmente quando o Rogério Ceni fez aquelas mudanças, que na hora eu disse, caramba, agora o Rogério mudou, acho que vai surtir algum efeito pro Fortaleza. E não, ele mudou e o Fortaleza realmente piorou. E aí o Matheus Costa, bem esperto que fez algumas substituições também que melhorou o time de Confiança. Então, assim, foi uma tarde de sábado que deu tudo certo pra gente. Acho que se o Confiança mantiver esse clima do grupo contra o Bahia, eu acho que a gente também vai caçar um bom resultado lá na Arena Fonte Nova. Beleza, meu amigo. Lucas não viu o jogo, né? Tava carnavalizando. Fernando, conseguiu ver alguma coisa do jogo? O que você tem a falar desse jogo? Nada, eu tava ainda meio baleado, mas consegui assistir o jogo inteiro. O que eu vi, assim, que eu achei interessante, nós até comentamos no grupo, né? Que foi uma situação de uma linha de marcação baixa, né? O que a Confiança fez em alguns momentos do jogo. Na verdade, em muitos momentos, dado um gol de centroavante mesmo de Mikael, cara, jogada estilo Adriano mesmo, o Mikael Imperador, o nome tá pegando. Apesar de ele surgir de uma pressão alta, né, que o goleiro espanou a bola, Ítalo disputou de cabeça, Vila tocou para Mikael, que tirou o zagueiro e botou no canto. Confiança fez uma de marcação bem baixa. O professor Matheus Costa, ou se já estava meio que definido isso quando fosse enfrentar um time de Série A, já por Daniel Paulo. Eu sei que eu não fiquei muito confortável em ver o Confiança daquele jeito, mas em compensação, continuamos sendo um time que mantém um padrão de jogo durante os 90 minutos, sabe? O Confiança oscila muito pouco, é um Confiança muito constante e que tem um desempenho incrível nessa temporada, né? Assim, nosso desempenho na Copa do Nordeste é de deixar todos os times aí boquiaberto, né, por conta da nossa folha salarial, e aí isso tem se mostrado dentro de campo. A gente consegue converter os resultados
que são os resultados que são para ser convertidos, né? Vitórias em casa, empate fora, pega adversário fraco, é paulada. Então, assim, em relação ao jogo do Fortaleza, eu vi um Confiança um pouco diferente em relação à marcação, mas igualmente eficiente, sabe? Fez 1-0 e na hora de matar o jogo, naquele finalzinho, foi lá e matou. Beleza, meu amigo. Da minha parte, concordo bem com vocês. Acho que a gente ainda tem que ver mais alguns jogos sobre essa linha baixa de marcação, porque o Fortaleza veio no início do jogo com 4 atacantes, na verdade, então ele tentou amassar bem a gente. Eu não sei se foi deliberado ou se foi uma estratégia que teve que surgir no momento, essa linha mais baixa. Acontece que também eles perderam o meio-campo, principalmente no segundo tempo, quando o ímpeto desses 4 jogadores diminuiu um pouco. Confiança foi senhor das ações, e aí quando ele tentou recompor o meio-campo já era tarde demais. A gente já tinha feito 1-0 com o Mikael, e depois tivemos até mais chances, e no finalzinho Ítalo guardou dele com assistência primorosa de Marcelinho, líder de assistências nessa Copa do Nordeste. Então, Mike, fala, Lucas. E engraçado que você falou nas substituições, e eu também falei sobre as substituições do Fortaleza, e eu me lembrei agora que Rogério, ele mudou os 3, impressionante, ele mudou os 3 atacantes. E quando ele mudou os 3 atacantes, eu fiquei pensando, caramba, realmente o Confiança está jogando bem, porque esses caras são os que fazem a diferença normalmente pelo Fortaleza. E Rogério, eu vi que ele estava atordoado e tirou logo os 3 assim, atacantes e melhores jogadores do time. Não foram melhores nesse jogo. Eu achei que tanto Oswaldo como Romarinho não mostraram o futebol deles nesse jogo de Confiança. E foi ótimo pra gente, foi uma sorte. Mas assim, eu achei interessante que quando ele modificou esses 3 atacantes, o Matheus Costa, ele modificou também, tirou Dudu e colocou Mancini. Eu acho que aquilo ali também deu se bem que foi no final do segundo tempo, mas aquilo ali já deu uma segurada maior também na defesa. Foi interessante, eu gostei desse tempo do jogo. E aí são as ironias do futebol, né? Quando ele tira Dudu, que faz sua 3ª partida como profissional, e uma excelente partida, diga-se de passagem, o moleque entrou no time sem sentir pressão de forma nenhuma. Quando ele tira Dudu e coloca Mancini, eu botei a mão na cabeça logo e disse assim, meu Deus, é retranqueiro. Sabe? E aí a ironia do futebol é que na sequência, passam 2 minutos, uma coisa assim, sai o gol do Confiança, pra dar aquela respirada assim de caramba, tá dando certo, sabe? Vamos lá que os resultados estão saindo. Quando eu vi Mancini ser chamado, eu imaginei que ia sair alguém do meio pra frente. Aí eu tive essa preocupação do retranqueiro, mas entrar no lugar do Dudu eu achei bem ajustado até, porque Dudu de fato não estava mais subindo, né? O Fortaleza foi pro abafa tentar empatar o jogo, e ali com o Mancini o time não perdeu tanto a característica que estava. Então, já que Dudu não estava conseguindo subir mesmo, que botasse um zagueiro de ofício e se investisse ali com o Marcelinho, que não foi a primeira vez. Ele teve uma descida que ele até errou o passe, não teve a melhor, ele poderia ter chutado até, não teve a melhor escolha, mas na segunda, em um lance foi muito bonito de se ver, porque ele disputou, acreditou na bola, e conseguiu enxergar Ítalo. Ele mesmo fala depois, viu Ítalo gritando no meio da área e tocou ali para finalização. Então teve raça, teve velocidade, teve drible, teve técnica. Foi um lance ali meio completo para mostrar que Marcelinho, se não pede passagem para ser titular, mas ele tem que estar sempre entrando. É o nosso, tá virando ali nosso talismã, entra e tem acabado com o jogo no segundo tempo. E outra coisa, gente, que eu achei interessante também, vocês falaram na entrada de Marcelinho, que também entrou muito bem, por conta dele, inclusive, até que saiu o segundo gol. Eu achei interessante na hora que Mikael saiu e Dudu saiu, que a torcida colocou eles dois no braço. Isso é muito bom, porque eles são 2 jogadores jovens
E isso, queira ou quer não, quando eles saem aclamados pela torcida, isso anima os caras para os próximos jogos. Então, assim, se não foi pensado por Matheus Costa, eu acho que foi uma estratégia que também deu muito certo, porque a torcida aplaudiu muito. E eu me lembro que, eu não sei se foi Dudu ou se foi Mikael, acho que foi Mikael, que saiu aplaudindo a torcida. Quer dizer, ele já se sentiu querido, então isso aí também é muito bom para os jogadores jovens. Pois é, eu ia falar exatamente sobre isso, Lucas. Essa relação da torcida com o nosso time, né? No gol de Mikael, ele sai para comemorar, sai fazendo a dancinha lá, o passinho, e no vídeo da TV Dragão mostram uma galera na arquibancada metendo o passinho também, né? Chapuletando. Ele saiu metendo lá o Brega Funk Pernambuco, que tá estourado no Brasil, né? E eu vi aquele vídeo, caramba, achei massa. Inclusive, tá saindo um spoiler aí, tô fazendo o hino do Confiança na versão Brega Funk, já chega em todos os Instagrams por aí pra vocês. E eu acho, assim, isso muito massa pro crescimento do nosso time, né? Essa conexão entre time e torcida. Pois é, camaradas, essa coisa do jogador sair pela lateral de campo e ir pro banco, passando por toda a torcida, assim, claro, quando na fase boa é ótimo, porque ele sai aplaudindo. Na fase ruim já não seria tão legal, mas que os jogadores se liguem. Acho que nessa fase de lua de mel da torcida com o time, saindo ali pela lateral, passando em frente à torcida, a tendência é receber esse apoio, esse aplauso. E é importante para o jogador que batalha tanto, treina ali a semana toda, fez um bom trabalho, merece esse reconhecimento. Podcast Bancada Azulina. Vamos lá falar do Boca. Esse pré-jogo, pós-jogo do Fortaleza já rendeu mais do que deveria. Vamos lá, Lucas Oliva, quero te ouvir finalmente agora, já que você estava no Carnaval, não acompanhou Fortaleza, mas fale aí da importância desse jogo. E lembrando o Carnaval, chame gente. Mike, é o jogo para massa proletária no domingo à tarde, né? Que é o horário clássico do futebol brasileiro. Invadir o Batistão, colocar 4, 5 mil pessoas. É um jogo para o Confiança carimbar de vez a sua vaga na Copa do Brasil, uma competição que a gente vem, lamentavelmente, vira e mexe fora, não está disputando. Isso é um absurdo. O maior time do estado, você não jogar a Copa do Brasil, que hoje é a competição que melhor paga. Então esse jogo domingo contra o Boca Juniors vale 1 milhão, é o jogo do milhão. E além desse dinheiro todo, é o jogo da consolidação do Confiança. Eu espero que o Confiança faça um grande jogo, com muita velocidade, muito empenho, muitos gols, porque para não deixar dúvidas para ninguém aqui do estado de Sergipe, para a crônica esportiva, para a comissão de arbitragem, para os rivais locais, para o ex-rival, para ninguém, quem é o primeiro lugar. E o primeiro lugar é o Dragão. Então eu acho que com muito trabalho, essa semana cheia aí que a gente tá... que o Confiança, de pós-carnaval, não sei como é que não acompanha a folga de carnaval de jogadores. Eu vi que Ítalo estava em alguma farra, mas Ítalo pode brincar um pouquinho. Eu espero um grande jogo domingo, eu espero um domingo agradável de futebol e que o time do Confiança jogue com seriedade, vença bem o Boca, para não deixar dúvidas para ninguém quem é o primeiro aqui do estado. Então vamos enfrentar um Boca que hoje ocupa a 4ª colocação, né? Fez uma campanha de em 6 jogos, né? 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, marcou 8 gols, recebeu 9 gols, uma campanha bem equilibrada. E o Lucas Matheus, você que é o homem, nosso analista de desempenho, o que você tem a falar desse Boca Juniors? O que a gente tem que se preocupar com ele para além do nosso ex-jogador atacante, que me fugiu o nome dele agora? Então, o Bezo Neves. Isso, Bezo Neves. Fala aí, Lucas. Então, Mike, eu creio que o que eu vou falar aqui vai ser praticamente o mesmo discurso que eu tive contra o América de Pedrinhas. O Boca é um time que tem algumas limitações, e como vocês viram,
É um time que fez um campeonato, pelo menos na primeira fase, ok, né? Foi 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Foi aquele, desculpa a palavra, nem caga e nem cheira, né? Fez 8 gols, tomou 9. Então, assim, é um time que tem muitos altos e baixos no campeonato. Os únicos destaques que eu vejo, assim, do Boca, eu vi poucos. Eu acho que eu só vi um jogo do Boca nesse campeonato todo. E, assim, o que eu vi de destaque ali, de jogadores que a gente pode olhar e dizer, pode fazer alguma coisa diferente, é o próprio Diego Neves, que a gente sabe que está, desde o começo do campeonato, aparenta estar pelo menos acima do peso, mas é um jogador que é perigoso, que chega dentro da área, volta e meia, faz os seus golzinhos. E também tem um atacante, Mano, né, que o ano passado já tinha feito também um bom campeonato sergipano. Se eu não me engano, ele jogava também no Boca Juniors no ano passado, não me lembro, mas esse nome, eu lembro que Mano já jogava no campeonato sergipano, ele tem uma certa experiência nessa competição, e é um atacante também que assusta também, volta e meia ele faz também seus golzinhos. Mas é um time que tem muitas limitações, assim, eu particularmente acho que o Confiança, igual ao que aconteceu com a América de Pedrinhas, o Confiança vai ter um pouco mais de facilidade de vencer esse jogo aí contra o Boca. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, acho que a torcida não precisa ficar tão preocupada assim. Talvez a gente fique preocupado um pouco por conta da questão da classificação, porque o Boca, se ele vencer, ou até se empatar conosco, ele pode até entrar com empate, acredito eu, né? Porque Itabaiana e Lagarto estão naquela briga, mas ambos estão com 6 pontos. Então, assim, é um jogo que eu acredito na superioridade do Confiança, até porque a gente não só está disputando, não só porque está disputando a questão da Copa do Brasil, mas também pelo elenco nosso, que é muito mais qualificado que o dele. Então, eu espero uma vitória do Confiança, sim, contra o Boca Juniors. Não acho que é um bicho de 7 cabeças, não. Mano, que você se refere, eu puxei a ficha dele aqui. Participou dos 6 jogos esse ano, deixou 2 gols, inclusive um lá no Bostão, no jogo contra o ex-rival. Então, olho aí em Mano, que de fato ele jogou ano passado pelo Boca. E, enfim, o histórico dele ele tem 31 anos, mas joga futebol somente desde 2017. É estranho isso, ele começou tarde no futebol. E Mike, outra estatística que eu puxei aqui, me parece que a última vez que o Boca Juniors fez um campeonato tão bom assim foi em 2016, que ele também ficou ali na 4ª colocação, porque o resto geralmente ele fica ali na parte de baixo, entre 7º e 9º lugar, ele quase não tem muito destaque, né? No ano passado ficou em 7º, então assim, a última vez que o Boca teve o seu melhor desempenho foi em 2016, só a nível de estatística mesmo. Beleza. Fernando, existe um perigo do Confiança mascarar e entrar com a rotação mais baixa, dada essa campanha maravilhosa que estamos fazendo? Perigo sempre existe, né? Mas gato escaldado tem medo de água fria, né? Aquele jogo no ano passado contra o Itabaiana frustrou toda uma nação proletária, a diretoria, os jogadores. Eu acho que está todo mundo bem ciente do papel que precisa ser feito, do objetivo que precisa ser alcançado. Então, para realmente deslumbrar, até porque vai começar uma outra fase, né? E aí, começando uma outra fase, o objetivo muda totalmente, são 4 equipes só. Dessa vez a gente está enfrentando um Boca Juniors que vem de resultados muito ruins, né? Os últimos resultados do Boca Juniors, ele enfrentou os 2 times que estão lá embaixo na tabela, né? Os 2 que vão ser provavelmente rebaixados, até porque eles se enfrentam agora, né? América de Pedrinhas e Dourense. E aí ele não conseguiu vencer. Empatou com a América de Pedrinhas e perdeu do Dourense. Então, assim, realmente eu acredito que o Confiança está bem ciente do que precisa fazer. E em relação à possibilidade de vitória, é enorme. Sim, tava pensando aqui, analisando a tabela de uma forma geral, porque até pela tabela do próprio Boca Juniors eu não vejo ele com condição de se classificar. Assim, não fez um campeonato tão bom. Para você ver, o time que enfrentou os lanternas da competição e não conseguiu vencer,
Mas aí você olha para Lagarto e Itabaiana e vê campanhas piores ainda. Então, realmente, quem vai somar nesse quadrangular aí, pensando pro futuro, vai ser um time bem mais fraco. Mas o Sergipe, o nosso rival, vai enfrentar o Frei Paulistano, que está com uma condição que não interessa mais a classificação. Quer dizer, não interessa não, ele não consegue mais classificar em primeiro, então deve fazer um jogo ali para cumprir a tabela somente, sem forçar demais. E nós vamos enfrentar um adversário que está baleado no campeonato, mas tem interesse na classificação. Eu acho que o nosso time tá bem ciente do que precisa ser feito. E eu acredito numa vitória do Confiança, assim, com tranquilidade. Bancada, vamos fazer um exercício de futurologia. Que os quatro que passam os 4 que passam e o rebaixado. Eu acho que o Dragão vence o Boca e eu acho que o Itabaiana vence o Lagarto. Itabaiana entra aí no G4. E eu aposto no empate Frei Paulistano e Sergipe, lá no Titão. Bicho, eu vou soltar aí que vai classificar o Boca Juniors. Itabaiana e Lagarto vão empatar. Eu acho que eu tô nessa também, viu, Fernando? Rapaz, e o rebaixado? 4 jogos, 4 derrotas. Rebaixado é Dourense e América. Não tem pra onde correr aí, eu acho. Rapaz, não sei não, viu, bicho? Eu vou ser mais ousado. Eu acho que o Lagarto pega essa 4ª vaga, tá com ânimo renovado depois de passar de fase na Copa do Brasil. Esse Itabaiana é horroroso. Sim, dizer que ele é horroroso é um elogio. É muito, muito, muito ruim. E a gente não ter goleado esse time é uma mancha nessa temporada. Já que é pra arrumar alguma coisa pra cornetar, é isso. O time bem lembrado, papo. Caralho. E diante disso, acho que não vejo. Eu vejo o Dourense e Pedrinhas valendo a mãe. Deve sair um vencedor. E aí, saindo um vencedor, o Itabaiana cai. Então, com a G4 vai ser Confiança, Sergipe, Frei e Itabaiana. Boca e Dourense no limbo. Caem Itabaiana e América de Pedrinhas. Não sei onde vocês tiraram que cai em 2. Eu tenho quase certeza que só cai um. Não, caem 2. Cai dois. Cai dois. Tava caindo um que era pra organizar, pra chegar aos 8 times na Série A1. Então caiam. Na verdade, sempre caíram 2 ou não? Sempre caíram 2. Ano que caiu 2. Sempre caíram 2. A maioria Gente, sempre caiu 2. Esse ano mudou, só cai um. Não. Eu tô olhando já aqui tem 2 anos que só cai um. Há 2 anos atrás o Campeonato Sergipano tinha 10 participantes. Aí no ano passado teve 9 participantes. E esse ano fez a transição completa para ter 8 participantes. Pela tabela do Globoesporte.com, são 2 rebaixados. Mas aí tem que olhar o regulamento. Mas dificilmente eles errariam algo trivial desse jeito. Pelo Google cai um. Hã? Não, bicho, Pelo cai em Google, se você botar aqui, o campeonato está caindo. E Bem, Lucas mas quer eu- plantar discórdia. Bicho, deixa eu sonhar que Vamos lá. Itabaiana aí. Deixa eu ler aqui o regulamento. Do 1º ao 4º lugar avançarão para o quadrangular. E as 2 equipes colocadas, últimas colocadas, 7º e 8º, serão rebaixadas para a Série A2 2021. Ou seja, só jogam em 2021/2, né? Que a Série A2 só é no segundo semestre. Então é isso, Itabaiana rebaixado. Falando sério, isso nem é Eu tão acredito. Não, ia ser top o Itabaiana vice da Série A2 2021. Não, Não, e se ele cair, e se ele for o segundo rebaixado, ele é um vice-rebaixado, né? Pois é. Tem essa também. Valeu pela zoeira, Lu. Não, e o mais louco, e o Itabaiana é capaz de fazer isso,
ser rebaixado e subir para a Série C agora na Série D que começa lá para abril. Porque provavelmente eles vão ter que remontar esse time todo e de vez em quando o Itabaiana acerta contra uns times bem interessantes. Vamos lá, depois da futurologia, algo mais a falar desse jogo Confiança e Boca. Lembrando que Kivel e Renan provavelmente estarão aptos para jogo. Iago também estará pronto para jogo. Algum desses deve entrar, ainda que seja no segundo tempo? O que vocês acham? A informação que eu tenho aqui, na verdade, só Iago vai pro jogo, né? Kivel e Renan ainda estão na transição física. Inclusive, o professor Matheus Costa, na Hora do Dragão agora, atualizou sobre o DM, né? Falou da situação de Altemar, que vai demorar muito mais tempo, assim, são 3 meses pelo menos para voltar, para o início da série B. Kivel tá voltando a fazer trabalho com grupo, mas que não é trabalho de contato, né? Só o trabalho com bola, que não tem o contato físico para não correr o risco de machucar uma lesão que está curada. Renan tá na mesma situação. Moraes tá na preparação física também. E Iago, que tem condição de jogo e já vai pro banco. Pelo menos essa foi a palavra do professor Matheus Costa. Só vem Daniel na hora que vai sair o nome dele. É mole, rapaz. Daniel tá passando um perrengue no esporte. Rapaz, ele levou a nossa mística de fazer jogo encardido com o Salgueiro pra lá, porque ontem foi complicado e o Carcará venceu. Ontem foi festa no sertão pernambucano. Carcará bateu o Sport e o Afogados afogou o Galo Mineiro. Afogado em Gazeira, feito histórico. Vale a menção rosa mesmo, Mike. Pois aí eu ziquei. Qual foi a cota que o Afogados vai levar? Acho que 1 a milhão. Folha do ano inteiro. Acho que 1 milhão. Porque essa é a segunda fase do Afogados. O Afogados passou pelo Atlético Acreano na primeira fase. E na segunda fase agora passou pelo Atlético Mineiro. Agora o Atlético Paranaense e o Atlético Goianiense estão com o cu na mão. Medo da peste de enfrentar o Afogado. Lucas, Oliva e demais. Mas para Lucas, pra gente organizar. Iago entraria em que posição ali nesse time? Depois de tanto tempo longe aqui do Confiança. Mike, eu acho que o Confiança tá pronto, né? As credenciais desse primeiro semestre, o time é esse aí. Eu acho que o Iago vai esperar um pouco, pô. Acho que ninguém contesta mais o Mikael ali no comando de ataque. Ninguém contesta a dupla de volância, né? Esse equilíbrio Amaral e Jefferson tá funcionando muito bem. Ninguém contesta a dupla de zaga, que é o Nirley e o Luan. Ninguém contesta o goleiro, Rafael Santos. E até Marcelinho, que está sendo um grande destaque, um cara que não está com a titularidade aí, mas está entrando, está resolvendo jogos, dando as assistências. É um cara que deixa tudo em campo. Então acho que o Iago agora vai ter que mostrar serviço, treino. E quando surgir uma oportunidade aí, uma brecha, ele entrar bem. Mas não existe essa de Iago chegar e já entrar para ser titular. Isso não existe. Não entendi. Titular não, mas caso seja necessário, ele entraria ali, faria junto com... É porque a posição clássica de Iago, é aquele corredor do lado esquerdo de ataque, né? E ali você tem Reis, ali você tem Ítalo, entendeu? Tá muito congestionado ali, com muita opção. Aquela posição clássica de Iago, onde Iago fez grandes jogos com a camisa do Confiança, né? Aquele corredor do lado esquerdo de ataque, né? Foi ali que ele fez chover contra o Exival e tal. Eu não sei como seria o rendimento dele nesse mesmo corredor de ataque do lado direito, né? Mas onde o Iago joga normalmente, tem o Reis e tem o Ítalo, né? E mesmo na grande fase de Iago, a fase de Marcelinho é melhor hoje. Então, mas assim, que bom que Iago voltou e que é mais uma opção ali para que a gente possa, em caso de uma suspensão, de uma lesão, ou mesmo para mudar um jogo, tentar algo novo, que ele volte bem
E a gente já começa a ter essa qualificação do elenco a partir de jogadores do próprio Confiança, né? Lembrando que Iago é um jogador bem... Passou uma moto aí em algum lugar. Passou mesmo. Foi aqui. Iago, ele é um jogador que tem mercado na Série B, esteve no CRB nas 2 últimas temporadas, esteve no Náutico anteriormente, teve passagem pelo Bahia, então potencial ele tem, então vamos ver, e já encontra um time encaixado que ele leve isso como um desafio a mais para que ele se encaixe nesse time encaixado. Iago é a sombra de Reis, né? Mas eu vi uma entrevista de Reis dessa pós-jogo aí, ele comentando que ele se sente melhor jogando no meio, centralizado. E aí, assim, hoje aconteceu a lesão de Danilo Pires, né? Na verdade, não hoje, no jogo, né? Danilo Pires saiu machucado, tá com 10 dias para voltar, né? Não vai ter condições de jogo. Hoje, a nossa opção de meio ali seria Vila ou Everton, mas... tendo em vista que o próprio Reis diz que é uma possibilidade para ele jogar no meio, então de repente se abre essa possibilidade com um ataque muito veloz, né? Com Reis, Ítalo de um lado, Iago do outro e o menino Mikael na frente. Então eu acho que esse jogo também é uma oportunidade assim, para o Confiança fazer saldo, fazer um bom placar, o professor dá a oportunidade de fazer alguns testes, garantir logo o resultado no primeiro tempo para no segundo tempo poder fazer esses testes aí e ver as variações que o elenco pode oferecer. Eu vejo dessa forma também. Eu acho que Iago, quando ele jogou no CRB, ele se mostrava ser muito versátil. Assim. Ele jogava muito pela ponta direita, onde a gente está acostumado a ver Marcelinho jogar. Iago jogou muito bem por ali pelo CRB, mas eu já vi jogos também que testavam o Iago ali jogando ali na entrada da área, ali no meio, como a gente já viu o Ítalo jogar esse ano algumas vezes. Já vi ele também jogando de centroavante. Então, assim, ele é bem versátil, mas eu particularmente eu gosto muito de ver ele jogando pela ponta direita. Então, eu acho que isso que vocês falaram, de colocar Ítalo na ponta esquerda, Iago na direita e Mikael de centroavante, eu acho que seria um teste interessante. Quem sabe agora, nesse jogo contra o Boca Júnior, a gente não possa ver isso, caso a gente tenha, claro, um bom saldo de gols, sei lá, o Confiança ganha de 2-3-0, vamos supor, no segundo tempo o próprio Matheus Costa pode fazer esse teste, não sei. Eu acho que seria interessante, na minha opinião, né? Seria muito interessante, eu gostaria de ver isso. Até porque no jogo, por exemplo, contra o Bahia, eu acho que vai ser muito difícil isso acontecer, até porque o Iago tá voltando, né, aos poucos. Mas um jogo contra o Boca Juniors, que é uma equipe que tem suas limitações técnicas maiores que a do Confiança, talvez seria uma ideia interessante. Ainda que Reis tenha falado mesmo essa questão de jogar mais pelo meio, mas assim, também não me agrada um ataque tão pra frente assim, com praticamente quatro atacantes, né? Então... vamos ver como corre. Acho que pro lugar de Danilo, Matheus vai entrar ainda com Vila. E Reis provavelmente continua caindo ali pela direita. E vai ficando como uma opção, caso seja necessário, em um segundo tempo. Vamos lá para as despedidas. Lucas Oliva, suas palavras de despedida para fechar esse podcast. Um abraço aí para toda a bancada. DG, meu xará aí, Lucas Matheus, você, Mike. Um grande abraço em todo o proletário que está vivendo esse ano mágico. Esse ano começou muito bem. Passamos esse perrengue de perder o treinador, mas parece que o Matheus Costa chegou bem, se adaptou rápido, os resultados continuam vindo. E invictos em março, né? Quem diria aí, Confiança? Me iluda mais que eu gosto. Domingo tamo lá, vamos vencer esse jogo do milhão. E depois, massa proletária, vamos invadir Salvador, vamos invadir a Fonte Nova e fazer um jogo leve, um jogo bonito contra o Bahia. Um grande abraço. Valeu, Lucas! E passando por outro Lucas Matheus, suas despedidas, meu camarada.
Então, mandar meu abraço aí para você, Mike, para Lucas e para Fernando. O programa de hoje foi muito produtivo. E convidar aí todo mundo para vir nesse domingo, né? No dia 1º de março agora, começar o mês de março já com vitória. Confiança e Boca Juniors, 4 da tarde. Inclusive as vendas dos ingressos já começaram, então quem quiser já ir garantindo seu ingresso pode ir. E também quero ressaltar isso que o Lucas falou, né? Vamos invadir Salvador, galera. Vamos aí procurando cada um o seu ônibus para ir, ou se não vai de carro, mas vamos dar um jeito. Eu mesmo estarei lá, com fé em Deus. Estarei lá com toda a torcida proletária, torcendo aí pro Confiança ganhar do Bahia, né? Vamos ver, quem sabe, né? Ganhamos de Fortaleza, vamos embora. Vamos ganhar pro Bahia também. Beleza, Lucas. Vamos lá, vamos a Salvador. E fechando aqui com a última despedida, Fernando Santana. E aí, Fernando, dê sua palavra final. Um abraço para todos vocês, meus companheiros de bancada. Tava fazendo a continha aqui, são 159 dias, 6 dias e 5 meses, né? A conta mesmo, sem saber o que é derrota, né? No Confiança. Então vamos seguir em frente. Eu sempre gosto de falar, né, que é um bom jogo para se levar a família e dessa vez novamente né? Confiança e Boca Juniors, um jogo que não deve ter uma questão de dificuldade em relação à segurança. Então é um bom jogo para levar a família, você levar mais um amigo para conhecer o Batistão, viver essa experiência de o que é ser Confiança, para que a gente possa convocar toda a população aracajuana, sergipana, nordestina a conhecer um pouco mais do nosso time. E aí também fica a convocação para o jogo do Bahia, né? Vamos lá, vamos invadir Salvador pós-carnaval, mostrar o que é o Confiança, né? Mais uma vez para os baianos lá. Um abraço, rapaziada. Valeu, Fernando. E meu abraço aos meus amigos aqui na bancada, Lucas Oliva, Lucas Mateus, Fernando Santana. Foi muito bom passar esses minutos aqui conversando com vocês. Da minha parte também, agradecer a todos os azulinos e a todas as azulinas que chegaram até aqui no nosso podcast. Convocar para domingo, né? Domingo estaremos todos lá no Batistão. Aproveitar esse jogo, curtir o Confiança, torcer, sofrer, gritar. E esperamos, com todo respeito que o Boca Juniors merece, sair com mais uma vitória, garantindo assim a nossa passagem à Copa do Brasil de 2021. Quanto ao jogo de Salvador, vai ser um jogo bom de se ver. Eu não poderei estar em loco, mas estarei aqui torcendo. Mas é um jogo que a gente vai para se divertir, para curtir essa boa fase, enfrentando um time gigantesco, bicampeão brasileiro. Então a gente vai lá e o que vier vai ser lucro. Então, e com certeza não faremos um papel ruim lá na Fonte Nova, como não fizemos aqui contra o também poderoso Fortaleza. É isso, meus amigos e minhas amigas. Muito obrigado por tudo mais uma vez. Saudações proletárias e fui! Quem é o campeão dos campeões, que no gramado mantém sua glória? É a Desportiva Confiança.